Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Vocês podem nos acompanhar de segunda a sexta-feira a partir das 22 horas e 30 minutos, depois do jornal da RDC TV apresentado pela minha amiga Carla Bisol. Você fica informado com o jornal da RDC TV e depois discute aqui conosco os temas do momento, as polêmicas, tudo com muita informação e credibilidade. Nosso programa é transmitido pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no live stream do YouTube e do Facebook. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação nesse programa é muito importante. Se você mandar a sua mensagem pelo Facebook, no chat, ela vai aparecer correndo aqui na tela. Se você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, que está aparecendo na sua tela nesse momento, ela vai ser lida dentro das possibilidades aqui durante o curso da nossa discussão. Aliás, eu gostaria de agradecer as inúmeras manifestações que nós temos recebido nos últimos programas. No programa da última sexta-feira, em que falamos sobre as polêmicas do governo Bolsonaro, nós tivemos mais de 100 mensagens via WhatsApp. Então, obrigado a todos. E façam desse programa um programa cada vez mais interativo. Então, mande a sua análise, mande a sua opinião e nós vamos compartilhá-la aqui com os nossos convidados. O programa de hoje trata de um tema ácido, um tema que tem mexido com os ânimos da sociedade e que envolve uma das áreas mais desafiadoras do país, a educação. O contingenciamento de recursos para instituições de ensino foi anunciada pelo governo Bolsonaro. Afinal de contas, isso é necessário ou é nefasto? Nós vamos tentar falar um pouco sobre isso com os nossos convidados. Estão aqui nos estúdios da RDC TV o empresário de TI, professor da ESPM, doutor e mestre em administração, engenheiro eletricista, Camilo Bornea. A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutora Lúcia Pelanda. O empresário, fundador da Fadergs, consultor de inovação e sócio fundador da Venture, aceleradora de startups, Carlos Klein. E o diretor-geral do campus Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Augusto Schmidt. Senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Então, vamos começar aí falando sobre o anúncio em si. Porque o anúncio, e eu disse isso em off, vou repetir aqui para o nosso público, o anúncio me pareceu eivado de uma certa confusão. Teve aquela cena até meio ridícula do ministro, né, com chocolates. Aí o Bolsonaro foi lá, deu uma mordida no chocolate, né, tentando explicar como é que se dividia o orçamento e o que na realidade estaria sendo mexido. Não foi lá muito convincente, não foi lá muito didático e novas explicações foram sendo somadas a essa e ao mesmo tempo em que as explicações iam se somando, também havia, pelo menos na minha avaliação, uma espécie de retórica ideológica que colocou o problema técnico, o problema orçamentário em segundo plano e estabeleceu uma guerra praticamente aberta com as instituições de ensino. Depois, o ministro Weintraub da Educação voltou a se manifestar nas redes sociais, voltou a falar sobre a questão orçamentária. Aí apareceu o professor Raimundo, né, dizendo no quadro e tal. E eu pergunto para vocês, lhes pareceu convincente? O governo acerta ao fazer isso ou ele está mexendo numa área que já tem deficiências históricas e resultados muito fracos e que precisaria, na realidade, era de mais recursos? Eu começo pelo Camilo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Aproveito e cumprimento todos os colegas da mesa. A gente tem que separar o debate de duas formas, né? Eu acho, uma coisa é a manifestação do ministro no que tange a questão mérito e a outra na questão forma. Quando o episódio dos chocolates, na verdade, ele já tentou reparar o problema que ele criou antes, porque a primeira manifestação dele foi do corte da verba de 3 universidades, a da Bahia, a Fluminense e a UNB de Brasília, onde ele usou o termo balbúrdia. E aí ele comprou já uma briga de antemão antes de qualquer coisa.
Mas vamos aos fatos e entrar na questão do mérito, que talvez o ministro... É inegável que o governo sofre com uma falta de comunicação. Comunicação, esse é um problema. Assombrosa, né? E ele foi desastroso na manifestação. Mas a questão é a seguinte, no início do ano foi feito um orçamento e o governo, a cada mês, revisa este orçamento. E no início do mês de março, o governo percebeu que ia ter que cortar 40 bilhões do orçamento inicial. Certo. Por problemas de expectativa de crescimento menor, existia uma previsão inicial de fazer a privatização da Eletrobras e o governo percebeu que não ia conseguir arrecadar 12 bilhões a partir da privatização dessa estatal. Enfim, a ordem foi reduzir 40 bilhões no orçamento. Coube a todos os ministérios, não só o Ministério da Educação, a assumir uma parte dessa fatia. Vamos lembrar que o Ministério da Educação, o MEC, é o maior ministério de todos. É o mais complexo, é o que tem o maior número de pessoas, tem um orçamento de 149 bilhões de reais. Dos 40 bilhões de corte, ficou designado para o Ministério da Educação a quantidade, primeiro 5,6 bilhões, depois somou mais 1,6, ficou em 7,3 bi. Então, essa foi a tarefa, né, que coube ao ministro de, afinal de contas, anunciar esse corte. Porém, aí começa a guerra de versões e a forma que os dados... As pessoas perguntam, será que a educação deveria ter sido afetada por esses cortes? Porque eu, por exemplo, eu entendo e compreendo a situação em que se encontram as finanças públicas, elas estão absolutamente degringoladas. Agora, quando se fala de educação, você está pensando num norte... para um futuro do país e que já sofre com problemas bastante graves, de modo que tirar dali pode ser um incrementador de problemas futuros. Pode, mas a gente tem um problema de curto prazo a resolver. Perfeito. Todos os ministérios tiveram contingenciamento. Né? Não teve, o Ministério da Defesa, que é a menina dos olhos do Bolsonaro, né, teve uma forte... Né, mais de 40%. Mais de 40%. Se a gente pegar, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o nosso astronauta lá não sabe o que fazer porque ele não tem dinheiro para absolutamente nada. Mas eu acho que lá, o caso do ministro da Ciência e Tecnologia, não sabia nem com dinheiro. Tá. Mas a grande questão é que dentre a estrutura de despesas, né, de qualquer órgão público, não apenas, né, do Ministério da Educação, existe aquelas despesas obrigatórias, essencialmente folha de pagamento, e aquelas despesas discricionárias. Dessas despesas discricionárias, entra ali toda a parte de manutenção, energia elétrica, contratação de serviços, pintura, enfim, aquilo que existe em gerência, existe a possibilidade de ser gerenciado por quem administra. Desse volume de 149 bilhões, nós temos 24 bilhões, né, são de despesas discricionárias. E a ordem foi cortar 7,3. 7,3 dos 149 dá pouco menos de 5%. Tá? Eu até não sei como é que o ministro fez a conta de 13,5%, mas na minha conta aqui deu 4,9%. Claro, agora das despesas discricionárias nós estamos falando de 30%. É um volume grande? É um volume grande. Só para explicar para o público, porque o nome discricionário é uma coisa complexa. Talvez a maioria das pessoas não compreenda. Existe uma porcentagem de recursos que são imexíveis. Perfeito, a verba discricionária é aquela que pode ser movimentada. Movimentada, perfeito. E há uma escolha por parte do gestor em aplicá-la nessa ou naquela área. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Tá? Então, cabe aí aos reitores, principalmente, né, administrarem a sua despesa de modo a reduzir custo. Agora, a gente tem que se ater a algumas questões aqui. As despesas não obrigatórias, elas, lá em 2008, por exemplo, estavam em 3,1 bilhões. E elas foram crescendo. 2009, 5,1, 2010, 5,7, chegou no auge em 2013. A partir de 2014, o Brasil entrou em queda livre, tá, em termos de crescimento econômico. A gente tem amargado uma crise econômica jamais vista. E tem acontecido quedas no orçamento de forma paulatina. Isso aconteceu já em 2014, 2015, 2016 deu uma pequena subida e 2017 volta a cair. A questão é que quando existia a euforia econômica, se elevou o patamar de despesas, né, lá para cima, o que é natural na euforia. Quando vem a época ruim, necessariamente a gente precisa cortar. Na área pública é impopular fazer isso, politicamente é muito ruim. Então é normal que os governos façam isso de forma paulatina
E este governo não teve outra alternativa a não ser fazer isso. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro vai ter que, nos próximos meses... ter feito, foi a forma como fez. A questão é a forma, mas mais um detalhe muito importante aqui. O governo vai ter que fazer até meio do ano, pelo menos, se não me falha a memória, vai ter que pedir uma suplementação orçamentária para o Congresso Nacional de 250 bilhões de reais para poder bater a meta fiscal. O Brasil tem uma meta fiscal de 149, se eu não me engano, deixa eu ver o número aqui exatamente. 139, 139. E as contas estouraram em todos os sentidos. A gente está falando que a gente vai entrar em colapso, não vai ter dinheiro para pagar despesa obrigatória se não tiver essa suplementação. O que é essa suplementação? É aqueles 85%. É autorização para o governo basicamente emitir títulos de dívida. Tá? Aqui existe uma lei de ouro, é proibido no Brasil o governo ficar emitindo títulos da dívida para poder cobrir despesas obrigatórias. Só que estourou, já não tem mais para onde ir. Nós vamos ter que partir para endividamento necessariamente. Agora, o governo tenta fazer o que pode no que tange a contenção de despesas. Então, ele não tem para onde ir. E as universidades vão ter que participar, está todo mundo participando. A área talvez menos afetada, é a saúde. Agora eu pergunto, o que a pessoa prefere? O que as pessoas na média preferem? Que corte na saúde, no curto prazo ou na educação? Já está no mínimo constitucional, né? Saúde e educação têm limites constitucionais. A educação estava um pouquinho acima, mas a saúde já está no mínimo, então não tinha como cortar mais a saúde. Claro. Por isso que não foi afetado. Não, evidente, tá? Mas vamos lá, o próprio problema do mínimo constitucional é um problema sério que engessa qualquer gestor. Ele não tem muita maleabilidade para poder manejar orçamento. A questão é que nós temos uma autonomia universitária... Paulo Guedes falou sobre isso várias vezes. Ele é contra as vinculações orçamentárias obrigatórias. Que não tem muito sentido. Mas o grande fato é que nós temos o seguinte, a universidade, ela basicamente, do ponto de vista de orçamento, ela demanda do Estado por meio de impostos. Ela tem, inclusive, baixa possibilidade de fazer fonte de renda dela mesma. Então, talvez uma alternativa seria botar na discussão algumas formas da própria universidade ser geradora de receita. Isso é um assunto que as universidades... E também que ela pudesse, por outro lado, ampliar o leque de discricionalidade sobre as despesas, né? Claro. Que é o que a gente conversava um pouquinho antes do programa. Mas vamos adiante na conversa. Vamos. Carlos, boa noite. Marcelo. Marcelo, me enganei, perdão. Marcelo, noite, eu olhei o R2 dele. Desculpa. Marcelo. Por favor, vai lá, Marcelo. Boa noite. É um desastre. É um desastre. O que é interessante nesse nosso debate hoje é que, normalmente, esses debates são, no país, né, um país meio dividido, parece sempre ser assim, de um lado da mesa, à direita, do outro à esquerda. E, para surpresa, nesse debate, hoje vocês vão ter um professor que não é considerado de esquerda no seu campus, na sua instituição. É considerado um professor liberal, mas que tem uma opinião diferente sobre essas questões de orçamento e educação. O mundo é feito de nuances, professor. Me parece o seguinte: gerir é escolher prioridades. O país elegeu um governo que deveria trazer uma proposta liberal, mas que estranhamente faz agora um decreto em que um cinema é obrigado a passar filmes brasileiros. Então é um governo que tem alguns problemas para definir exatamente a sua postura ideológica. Perguntar se ele é liberal, vou dizer que não. Eu não sei. O presidente gosta de ligar para diretor de empresa dizendo quanto é que tem que ser o preço da gasolina. Eu só salvo o Paulo Guedes, o resto... Isso, mas de qualquer maneira eu esperava de um governo liberal segurança, saúde e educação. Essas são as prioridades. E o corte dos 30%, que são 40%, como eu vou mostrar, na verdade, foi numa das áreas que governos liberais deveriam privilegiar, que é a educação. Então, essa prioridade não foi escolhida. Quanto à forma, é lamentável falar de balbúrdia, falar de pesquisas que não interessam. Em primeiro lugar, todas as universidades, e no meu caso o Instituto, por essa convivência com jovens e tal, tem um espírito diferente, faz parte. Claro que pode ter um abuso aqui ou acolá, mas identificar a exceção
para falar mal das instituições de ensino federais beira o ridículo. Teve gente que disse que, inclusive, haviam manifestações de pessoas peladas na universidade, nos institutos. Pode ter havido em algum momento em alguma universidade, eu só quero dizer que essa não é a regra. A regra são instituições de qualidade, com boas pesquisas, com bom ensino, como todos sabem, né? E todos querem botar os seus filhos nessas instituições federais. Bom, parece às vezes que o governo identifica assim moinhos de vento para atacar, né? Isso realmente é péssimo. Por que é um problema grave? Porque essa discricionariedade, ela não é tão absoluta. Tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que foi cortado 30% da verba de custeio. Né? Isso está claro. Embora os bombons do ministro querendo mostrar 3,5%, todos nós aqui sabemos que foi 30%. Mas o ministro fez um outro alerta, que a verba da assistência estudantil não seria cortada. O que eu acho conveniente, porque vai cortar lá as bolsas permanência e tal, que fazem com que os alunos em vulnerabilidade social não participem. Mas quer dizer que é importante saber que a verba da assistência estudantil também é custeio. Então, quando eu peguei minha caixa de bombons, um pedaço dela, eu tinha que tirar 30% da caixa de bombons. Um pedaço dela eu não posso mexer, que é a assistência estudantil. Portanto, sobrou 40% para cortar no outro pedaço. 40% é perto da metade. E aí existem despesas que o gestor não tem escolha. O gestor tem que pagar a luz, o gestor tem que pagar DEMAI, tem que pagar segurança, tem que pagar seguros para os alunos, tem que pagar internet, que não existe instituição de ensino sem internet, tem que pagar elevador, manutenção do elevador, para o elevador não cair, tem que pagar correios para mandar as correspondências, ainda mais quando a gente tem estruturas multicamp, que tem camp instalados por todo o Rio Grande do Sul, tem que pagar agente integrador de estágio, senão os alunos não vão fazer estágio, tem que pagar telefone. Está afirmando que isso daí vai acabar sendo cortado no meio dessa onda de contingenciamento. Que todas essas despesas, limpeza central, todas essas despesas, o gestor não tem opção de não pagar. E essas despesas, por exemplo, no campus Porto Alegre, chegam a 2.296.000 no ano, com economias que foram feitas ao longo dos anos. Por exemplo, nosso contrato de segurança é 50% do que era 3 anos atrás, por causa de câmeras e tal. Isso quer dizer que com isso eu já comprometi 80%, 85% do meu orçamento. E me mandaram cortar 40%. Eu já não vou mais poder cumprir o decreto. Eu não tenho como cumprir a ordem do governo de cortar 30%, porque só com esses contratos continuados, que foram baseados num orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, eu já gastei 85% do meu recurso. Já largaste o ano gastando esse dinheiro? Já larguei o ano gastando esse dinheiro. Porque eu vou ter que pagar isso em outubro, vou ter que pagar isso em novembro, vou ter que pagar isso em dezembro. Senão eu não terei luz, elevador, essas coisas. Então, não é factível o corte para vários campi, para várias instituições. Não é factível. Digamos que eu não cortasse isso, fosse cortar todo o resto. Isso inclui papel higiênico, é ridículo falar isso. Papel toalha para secar a mão, isso inclui qualquer bolsa de pesquisa, isso inclui visitas técnicas dos alunos para conhecer a empresa. Então a gente tem lá vários cursos técnicos e eles precisam conhecer as empresas, como é que funciona. Um aluno do curso técnico de redes tem que lá ver como é que faz uma rede numa empresa de verdade, não só na escola, não é? Não tem visita técnica. Não tem, é ridículo dizer isso, mas se a gente pensar que o Instituto tem uma reitoria em Bento Gonçalves, não tem mais reunião. Não tem mais reunião. Porque não tem mais como viajar a Bento Gonçalves. Não tem, se eu só mantiver os contratos continuados, não tem como comprar farinha para o curso de panificação. Eu não tenho como ensinar o meu aluno a ser padeiro, o aluno do curso técnico de panificação. Então, o corte, ele não é factível. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver tudo que eu vou cortar e no final eu vou ter que contar para o governo que só consigo cortar 15%, diminuindo a qualidade das aulas. O governo falou que não é corte, que é contingenciamento. Tudo bem, é contingenciamento. Que diz assim, vocês vão ter que segurar a verba a partir de setembro. Dependendo de como o orçamento se realizar, vocês vão poder gastar ou não esse dinheiro. Mas é impossível planejar assim. Não tem como. É impossível planejar assim. Não é contingenciamento, é bloqueio.
bloqueio, o dinheiro saiu da nossa conta, saiu da nossa possibilidade. Então a gente não pode abrir uma licitação, não pode prever esse dinheiro para depois. Contingenciamento é o financeiro que não chega. Isso a gente está acostumado, tem acontecido isso. Não chega o dinheiro, a gente vai renegociando os contratos para depois pagar mais adiante um pouco. Bloqueio ele desapareceu da nossa possibilidade já. Então quer dizer que no caso seria mais aprofundado o que está se fazendo agora. Isso, além disso, pode contingenciar o que já está bloqueado. Então, a gente ainda já está contingenciado, chega a 60% ou 40% já do valor que restou. Eu vou te dar um exemplo de uma despesa que não está nessa, que eu não tenho como cortar. Eu poderia cortar. 150 mil reais. Intérpretes para os surdos poderem ter aula. O que eu devo fazer? A esposa do presidente é dessa área. Eu devo seguir o que o ministro gostar. mandou e cortar, ou eu devo seguir uma lei que diz que eu tenho que atender um aluno surdo e para isso preciso de um intérprete? Afinal, quais das normativas legais eu sigo? Qual que não vai me levar a ser condenado por improbidade administrativa? Esse é o drama. Posso ajudar a responder? Eu no intervalo não, antes de nós começarmos eu estava dizendo que era ingrata, né, a situação de vocês e que eu não invejava de maneira nenhuma. Então, primeiro, queria agradecer o convite, né, e também esclarecer que, apesar de ser o fundador da FADERGS, hoje eu não tenho nada a ver com a FADERGS, né, então o que eu falo não representa o que a FADERGS Mas nós pensa. ressaltamos que era fundador. Isso, né? exatamente, só para deixar claro, né. Mas eu acho que essa discussão é uma discussão importante, né? Mas nós vamos ficar aqui quanto tempo a gente quiser, né? E vai ser uma choradeira, né? Que não tem muita solução, né? Porque a realidade não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? E eu acho que talvez o mais oportuno seja a gente pensar, bom, o que a gente está fazendo, né? E por que a gente está persistindo num modelo que já acabou. Né? É um modelo que já acabou. A gente tem um modelo de ensino baseado no presencial, baseado em sala de aula, né? Que não está usando a tecnologia. Um modelo que... Será que a gente tem que ter uma universidade? Eu acho que a universidade pública foi muito importante. Eu estudei numa universidade pública, talvez não tivesse condições de estudar numa universidade privada, né? Então... É um dilema, né? Mas será que hoje a gente tem condições, no modelo atual, com as necessidades diferentes, a gente tem condições de manter esse sistema de universidades públicas do jeito que ele é? Né? Nós temos condições de manter ele desse jeito? Eu acho que a discussão tem que ser essa. E ela não serve só para o ensino superior, ela serve para todas as dimensões do Estado, né? Do Estado, a entidade federal, né? Porque o dinheiro mudou, né? A gente veio num momento de euforia, como o Camilo... E o dinheiro é finito. E o dinheiro é finito, né? Mas a gente veio de um modelo de euforia, de gastar mais, e gastar mais, e o que aconteceu é que o dinheiro acabou, né? Nós estamos num período de recessão econômica e essa recessão nos tira as condições de se manter nos patamares anteriores. Nós precisamos achar um novo modelo, nós temos que repensar esse modelo. Porque é óbvio que se a gente ficar discutindo o que eu faço, vai ser ruim, mas é que não tem dinheiro. É como aquela família que perdeu o emprego, né? Alguém perdeu o emprego e foi contratado num lugar que vai receber só 60% do salário. E aí tem que viver com aquele 60%. Essa é a realidade, né? Para todos nós. Ela é uma realidade triste, né? Mas é a realidade. Então, por isso que eu disse, né? Então, estamos com os limões, mas, né? Carlos, vamos fazer a limonada. Carlos, onde está a proposta deste governo para um novo modelo? Do qual nós podemos até discordar. Provavelmente eu e a Lúcia discordaremos. Você está achando que eu sou emissário do Onde governo? está a proposta? Não, mas o que nós estamos discutindo é o corte. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer intervalo e depois nós vamos discutir isso. Vamos lá. Tá bem. Já voltamos aqui com o Cruzando as Conversas. Não deixe de mandar a sua mensagem. Depois nós vamos ler que já tem algumas vindo e tem outras passando na televisão. Mas mande a sua mensagem, ela é muito importante para nós. De volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também
pelas redes sociais, do live stream do Facebook e do YouTube. Mande a sua mensagem, ela é muito importante para nós. Também pelo WhatsApp, né? Se você mandar a sua mensagem pelo Facebook, nós vamos reproduzi-la na televisão. Se você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, nós vamos lê-la aqui ao vivo para os nossos convidados. Estamos falando sobre educação e o programa de contingenciamento que foi anunciado pelo governo federal e que afeta as instituições de ensino. Eu quero aqui agradecer a audiência. O pessoal aqui está dizendo dos dois lados. Com certeza os dois lados do debate importante. O outro está mandando triste, muito triste, esse governo não tem lastro político para implementar esse desmonte, urge mobilização social. Só vou fazer aqui um apontamento sobre a declaração do outro. O governo foi eleito, né? Você não concorda com a política que o governo está implementando, você tem todo o direito de criticá-la. Agora, que ele tem lastro em termos sociais, ele tem, porque ele teve 57 milhões de votos para desenvolver políticas públicas. Pode-se não gostar das políticas públicas do governo, mas ele foi eleito para tomar ações. E ninguém nega que uma das plataformas do governo foi algum tipo de medida reformista, algum tipo de contenção de despesas. Agora, qual é a medida dessa contenção de despesas? É isso que nós estamos debatendo. Eu quero voltar aqui para o tema que estava sendo lançado ao fim do outro bloco, porque o Marcelo provocou aí quais seria a ação do governo, quais seriam as medidas que ele poderia tomar, quais são as propostas. Há alguma que vocês consigam visualizar ou nenhuma? Eu tenho a impressão assim, que o governo, na área da educação, ainda deixa muito a desejar, né? Porque não mostrou planos consistentes. Né? E talvez falte realmente, né? E existe um espaço aí de propor mudanças compatíveis com a necessidade, com a realidade que a gente está vivendo. Né? Não tem como a gente imaginar que nós vamos resolver os problemas atuais da maneira que a gente resolveu os problemas no passado. Nós precisamos de novas soluções. Né? E a educação precisa se reinventar, assim como todos os setores da economia estão se reinventando. Né? A educação não pode ficar longe disso. E nós ainda seguimos, né, no sistema de cuspe-giz. E nós não estamos mais nisso. Eu preciso te contar umas coisas que estão acontecendo na universidade. Não, mas vamos lá, Lúcia. É mais do que mas Lúcia, mas é que para ela a transformação digital que tem que passar a educação passa por uma redução brutal nos seus custos. Ela precisa custar menos, porque se ela custar mais, está errado. Né? Porque a conta precisa ser paga com menos dinheiro. Né? A gente precisa ser mais produtivo na educação. Vamos lá, Lúcia. Mais do que GUSP e GIS? Primeiro a gente entende que o dinheiro diminuiu e quando a gente tem menos dinheiro, então a gente tem que investir mais inteligentemente, no que vai render mais. Então eu queria contar para vocês que a educação é um ótimo investimento. As universidades, eu não sei se todo mundo está sabendo, mas as universidades mudaram muito nos últimos anos. A gente cresceu muito em número de alunos e os custos não cresceram proporcionalmente. Como vocês, né, o Camilo disse, os custos até estão diminuindo. Nosso orçamento já vem diminuindo há muitos anos. Então, as gestões das universidades fizeram um esforço muito grande de revisar todas essas questões, de aumentar a eficiência administrativa, de revisar contrato, de diminuir custo. A gente inovou muito, a gente se reinventou. Uma das coisas boas da universidade, a universidade tem 1000 anos, né, como instituição, ela está sempre se reinventando. Tem algumas coisas, GIS não existe mais em quase lugar nenhum. Né? Tem as metodologias ativas. O curioso é que a universidade não nasceu da ação do Estado, né? Não. 1000 anos, o modelo estatal não tem 1000 anos nem a pau. Vamos lá, Lúcia. Vamos lá, considerar que a universidade nasce da igreja e a igreja estava intimamente ligada com o Estado, a universidade nasceu sim do Estado. Não acho que é um mérito, mas acho que nasceu. Pelo menos na América Latina. Bom, mas eu queria contar que, além da eficiência na gestão, o que a universidade faz como investimento para o futuro? Além da formação dos melhores profissionais, Marcelo já falou, todo mundo quer que seu filho estude, né, numa universidade federal ou no Instituto Federal, então a gente forma os profissionais de excelência. Além disso, a gente faz pesquisa e extensão. E pesquisa e desenvolvimento sempre é um fator para o desenvolvimento do país, né? Para a soberania nacional, para a gente melhorar a balança comercial, não vender só coisas simples e poder ter mais tecnologia, não depender da tecnologia estrangeira. Então tem algumas coisas, por exemplo, tem algumas universidades que têm pesquisas sérias para agronegócio.
se mostra ali que R$1 investido rende R$27 para a indústria do agronegócio. Então, a gente tem, e assim na informática, em várias coisas. Hoje saiu no G1 uma reportagem de uma empresa que falta programador e está indo procurar na universidade programador. O negócio paga essa conta, né? Pois é. Então, primeiro, as universidades públicas fazem pesquisa no Brasil, isso é muito importante, porque a gente não só faz pesquisa de qualidade, a gente está nos rankings, em todos os rankings, sempre as universidades públicas são consideradas as melhores, além das comunitárias também. É a universidade de qualidade, né? A universidade que faz as três coisas, ensino, pesquisa e extensão, e agora a gente colocou mais a inovação junto. Isso o IFE é muito bom, né? Então, nesse sentido, o investimento na universidade é muito importante, não só porque ele é o futuro do país, mas também já no presente já altera, né, a questão da balança comercial, por exemplo. E é um tipo de investimento que, se a gente desinveste, a gente perde muito rapidamente tudo que a gente já tem. A gente tem milhões em amostras, em biobanco, em várias coisas que estão sendo feitas agora, que se faltar luz, o freezer vai descongelar e a gente vai perder toda a pesquisa. Isso vai levar anos para recompor esses bancos, para avaliar a diversidade da Amazônia, para avaliar coisas de saúde, descobrir síndromes genéticas, como acontece lá na universidade. E tem a questão do ensino à distância, ele pode entrar de forma importante em diversas situações, e a gente tem um projeto inovador de ensino à distância para médicos, por exemplo, que estão lá no interior da Amazônia, que não tem como vir estudar, então eles se qualificam através da nossa universidade, que é uma universidade especializada em saúde, mas eu não posso formar um médico à distância, eu não posso formar um enfermeiro à distância, um fisioterapeuta à distância. Então, na área da saúde, isso é impensável. E não só não é uma aula de giz e quadro, mas é uma aula lá no serviço de saúde. Então, esse é mais um papel da universidade. Imagine em Porto Alegre sem a Santa Casa e sem o hospital de clínicas, como seria a saúde da cidade, né? E, além disso, a universidade promove o desenvolvimento econômico onde ela está. O IFE tem tantos campi por todo o estado. 16, eu acho. 16 campi em todo o estado. A Universidade de Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Unipampa, elas estão ali desenvolvendo a região. Então, elas trazem negócio para a região. Todas essas coisas a gente tem que considerar quando a gente corta o custo da universidade. Eu quero dizer que, de tantas coisas que o governo pode escolher cortar, por exemplo, isenção fiscal. Esse ano está projetado que vai ser 376 bilhões de isenção fiscal. Eu queria que vocês me explicassem melhor, porque eu sou médica, não sou economista. Eu posso dizer claramente que as isenções fiscais ajudaram a quebrar o país. Pois é, e além disso, acho que o próprio TCU... As isenções fiscais da Dilma, né? O próprio TCU colocou que essa isenção fiscal não é fiscalizada. Então, a gente nem sabe o resultado de ter essa isenção. Será que não dá para diminuir um pouco isso e não tirar da universidade nesse momento? Porque a gente, como gestor, está acostumado com cortes, como eu disse, como tu disseste, Camilo, desde 2014 a gente vem perdendo orçamento e vem aumentando o número de alunos. Então, a gente está se reajustando. Mas uma coisa é a gente ter um orçamento aprovado o ano anterior pelo Congresso, que é uma lei orçamentária anual, e se programar para ter um orçamento que pode até ser menor. No nosso caso, em 2015, a gente teve um orçamento de 20 milhões de capital. Esse ano a gente tem 1,5, para ter uma ideia da diferença de orçamento de capital. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é, no meio do exercício, a gente dizer, agora não vai ter isso e a gente precisa, é muito difícil a gente se reprogramar. Mas como é que a senhora acha que aconteceu, por exemplo, o que foi feito nas universidades privadas, por exemplo, que tiveram, com a questão da queda do nível econômico do país, tiveram diminuição no número de matrículas? Tiveram que reduzir. A gente teve no início deste ano, por exemplo, universidades privadas aqui no Sul que fizeram demissão em massa, e não foi uma nem duas, foram várias. Toda vez que tu tem crise econômica e que tu tem queda na receita, necessariamente tu tem que promover um ajuste de despesas. Agora, qual é o grande problema que a gente tem no modelo atual? O modelo atual, ele não tem flexibilidade para fazer um encolhimento quando necessário. A gente precisa ter, por exemplo, todas essas vagas. É óbvio que vaga sempre vai ter gente procurando. Ainda mais quando tu tem a vantagem de oferecer vaga a custo zero para quem está ingressando. Marginalmente, para a pessoa que está se beneficiando do ensino, o custo é zero. Tá? Isso, inclusive, nos tira a possibilidade de fazer uma aferição, né, em nível de qualidade, porque a gente acaba dizendo, poxa, todo mundo quer estudar na federal, todo mundo quer estudar numa universidade pública, mas é óbvio
Tá? É de graça, tá? É de graça, custa para todo mundo, mas para ele pontualmente é um ganho. Ele deixa de pagar R$1.200, R$2.000, R$3.000, R$7.000 no curso de medicina para estudar de graça. Tá? E por óbvio, quando tu oferece de graça e tu tem concorrência, tu vai atrair as melhores cabeças, os melhores alunos. A universidade pública ela já começa numa larga vantagem. Os que tem melhor no exame de seleção. É evidente. Tá? Já começa com uma distância absurda em relação aos concorrentes privados. Na área privada, não só em universidades, mas no mercado como um todo, isso eu estendo porque esse problema acontece tanto em universidade quanto em empresa estatal, o Estado não pode reduzir. O Estado não tem que fazer. Poxa, claramente a gente tem um modelo que tem problema, tá? Porque a lógica manda que a gente precisa enxugar, a gente precisa adequar. A gente precisa... eu que tenho uma empresa, no auge da crise, eu tive que demitir gente, com dor. Eu tive que demitir porque não tinha o que fazer, porque não tinha demanda que sustentasse a atividade econômica da minha empresa. Agora, como é que vive a universidade? Se a universidade tivesse um modelo onde ela tivesse uma aferição clara de mercado, onde ela tivesse um impacto direto da oferta de cursos, se ela cobrasse mensalidade, por exemplo, vocês rapidamente iam ter que aprender a se adaptar porque vocês iam ter o controle sobre a receita, mas vocês não têm. Isso é um problema de ordem, é um problema filosófico, inclusive, um problema de ordem nativo do problema. Camilo, então vocês querem o quê? Que simplesmente, não, o orçamento vai sempre para cima, vai sempre para cima, vai sempre para cima. Eu entendo o professor Marcelo, o que ele vai fazer? Mas então a gente tem um problema sério aqui de modelo. Soluções que eu acho que o governo não está apresentando para a área de educação. Aliás, vamos lembrar, o ministro da Educação assumiu há pouco tempo, depois da bagunça que foi no início do ano. Vocês todos estão lembrados. Então, claramente, não existe uma política clara. Mas, para a gente poder resolver um problema de contingenciamento, o governo vai ter que arrecadar mais. Para arrecadar mais, o Brasil tem que crescer. E o Brasil, para eliminar o problema dos 250 bilhões que vai pedir agora de contingenciamento, de verba extraordinária, de permissão para emissão de título de dívida, só para resolver esse problema, não adianta vamos cortar despesa. Tá bom, se a gente pegar e eliminar todo o judiciário, nós estamos falando de 110 bilhões. Não tem. Se a gente falar, por exemplo, em vamos vender todas as universidades, são 60 bilhões todas as universidades. Não resolve o problema de 250 bilhões. O que o Brasil tem que fazer? Tem que crescer 8, 10, 12% ao ano. Dificuldade é isso. Grande, né? Agora, como é que se faz isso? A universidade, a educação tem um papel? Tem, mas não no curto prazo. O que tem que ser feito ok, mas o que precisa ser feito no curto prazo e que é um problema sério para o Brasil e que é o que atravanca, faz inclusive que o efeito da universidade não tenha vazão, não se perceba, é desamarrar o Brasil economicamente. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma, a reforma da Previdência. As contas não fecham. Precisa de uma reforma tributária. Precisa se desfazer de uma série de elefantes brancos. Precisa fazer uma reforma do Estado. O Brasil precisa ficar ágil. A medida provisória da liberdade econômica tem que ser aprovada, tem que ser rápido fazer negócio. As pessoas saem da universidade, a maioria delas, a maioria não, mas muitas delas, nas universidades públicas, elas vão fazer o quê? Muitas optam virar pesquisadores. Quantas abrem uma empresa, empreendem, geram negócio e criam prosperidade? Você precisa conhecer a nossa universidade. Por exemplo, a gente tem cursos que foram pensados para o mercado de trabalho. Um dos cursos mais inovadores, que é o de Química Medicinal, por exemplo, tem desde o começo já um tracking de empreendedorismo, para que justamente o aluno saia já pensando em empreender. Mas não é isso. Eu acho que o que tu está me dizendo é justamente a prova de que a gente precisa de universidade pública, porque ela precisa escapar dessa lógica do lucro. Eu não posso ter só cursos lucrativos. Então, claro que a medicina pode ser um curso lucrativo. Lógica do lucro? Como assim? Assim, tu dissesse, só os que têm bastante candidatos, mas, por exemplo, o curso de grego nunca vai dar lucro, uma biblioteca nunca vai dar lucro, nunca vai ter gente suficiente, só que em algum lugar a gente precisa preservar isso em termos de desenvolvimento humano do país. A gente precisa preservar esse conhecimento em algum lugar. Isso significa, então, que a universidade tem autorização
para tomar dinheiro coercitivamente das outras pessoas para bancar aquilo que não tem demanda. É isso que está significando? Não, é uma coisa que é um É isso que eu tô patrimônio entendendo. intangível da humanidade. Não, e aí quem decide E aí, isso? por O exemplo- gestor Não, iluminado peraí, de uma deixa universidade? só um pouquinho. Por exemplo, não é isso. Olha aqui, doença negligenciada, doença que mata as pessoas, só que não dá lucro, não tem uma medicação barata ou uma doença que é rara. A gente precisa pesquisar isso. Então, a Sim, gente mas não precisa de ter- uma universidade Tu não pública precisa de uma para ter universidade isso. pública para isso. Mas uma universidade privada Vamos não vai ver. fazer isso. O Marcelo quer falar já há algum tempo. Eu quero falar duas coisas. Em primeiro lugar, sim. Sim, há necessidade de a civilização manter Milhões de tudo dinheiro são aquilo doados que por pesquisa. construiu ao longo de 2000 anos e, portanto, quando o ministro declara que os cursos de sociologia e filosofia não interessam, ele é de uma ignorância atroz. É de uma ignorância atroz. Embora um professor de filosofia ganhe pouco, embora poucas pessoas queiram estudar sociologia, existem questões que vão além do mercado. Aliás, é para isso que existem as instituições públicas. É para isso que existe a educação pública. Sim, para tomar dinheiro à ir força além. das pessoas. Para tomar dinheiro de acordo com as decisões no Congresso Nacional, que mantém essas coisas nos seus currículos. Não é um governo que, se ele tiver essa proposta, ele deve encaminhar ao Congresso Nacional, certamente. Eliminar cursos que têm a ver com a nossa civilização, com a nossa cultura, é ter uma visão utilitarista do mundo. Essa é uma visão que não dá para compartilhar em termos de educação. Senão nós não vamos ensinar nada para as crianças. Peraí, Se for só só um minuto, questão só um minuto. utilitarista. Bom, agora é a minha vez. Na minha opinião, respeitosamente, há uma concepção errada de que a educação superior pública fracassou. Completamente errada. Por que ela não fracassou? Porque ela consegue, na verdade, ser responsável por 95% da pesquisa nesse país. E não sou eu que digo, são os relatórios da CAPES. Mas ela toma dinheiro à força das pessoas através de impostos. A força É óbvio, a força. Esse argumento é um argumento nós sem pé na cabeça. Vamos só ordenar o debate. Nós vivemos numa democracia. Nós vivemos numa democracia Marcelo, em que as deixa o universidades Marcelo- são deixa o Marcelo criadas concluir. por lei. Portanto, os nossos representantes decidiram. Coercitivamente. Se o Isso aí. coercitivamente são criadas por lei. E nós vivemos numa democracia representativa, em que os congressistas aprovaram a criação das universidades e dos institutos federais. Então quer dizer Esse que assim, governo peraí. pode enviar um projeto de lei para querer destruí-la. Aliás, seria mais honesto. Seria mais honesto. Diga, eu quero acabar com isso. Não há problema. A verdade é a seguinte, nós temos no Brasil 15% das pessoas com nível superior. Nós temos em países admirados por nós todos, como Estados Unidos, Israel, 50%. Então nós não temos uma carência de ensino superior ainda? Acho que temos, tenho convicção que temos. Deveríamos Mas ele ser não uma... precisa ser suprido pelo ensino público. Mas ele é melhor suprido pelo ensino público. Será? Mas eu não tenho Até nos dúvida. Estados Unidos Tem. Não, existe. Mas Mas sabe que ótica, Marcelo? A produção, onde é que está a produção das instituições mas privadas? qual é o racional por trás disso? Por que o ensino público é melhor do que o privado no superior? Eu vou dar algumas razões. Em primeiro lugar, porque os professores não são demitidos a roldão no final do ano. Essa é uma boa razão Mas para são tu ter esse... demitidos quando a instituição não tem mais condições de perseguir, ela precisa se reajustar e demite as pessoas para as quais não vão ser necessários no Portanto, os semestre melhores seguinte. professores vão atrás daquele emprego que lhe dá as garantias. Aliás, como existe nos Estados Unidos, o famoso tenure track. Né? Onde é que os melhores professores vão nos Estados Unidos? Onde eles vão conseguir virar... ter estabilidade. É óbvio que as estruturas que as instituições federais dão aos professores façam que haja um trabalho mais eficiente. É óbvio. Mais eficiente baseado no quê? Mais eficiente que é difícil. Pode pegar as estatísticas É que mais mostram. eficiente porque ele acha. Portanto, os alunos não Rankings escolhem as nacionais e instituições internacionais. federais apenas porque são de graça. Vamos lá. Marcelo, Deixa eu ver. Eu sinto muito, mas são melhores. Vamos lá, cara. Mas são melhores. Vamos tomar cuidado pra Vocês não virar uma também bagunça escolheram as públicas porque eram melhores. Eu escolhi a Não, de graça. porque era mais barato, porque era de graça. Mas é verdade. Não, é que essa é uma discussão que não, ele está usando um argumento que não tem pé nem cabeça. As instituições públicas são mais Sem pé nem eficientes. cabeça é comparar
o mercado Não, das agora eu instituições tô privadas falando. com Não, as instituições agora eu públicas. tô falando. Tudo bem. Agora eu tô falando. Eu acho que é um argumento sem pé nem cabeça. As instituições públicas não são mais eficientes que as privadas. O custo por aluno é muito superior. Qual é o custo por aluno? É muito superior. Qual é o Diz o custo custo por aluno? por aluno de uma instituição É muito privada. superior, Qual é o gente. custo por aluno? Qual é o teu dado? Qual é o orçamento da UFSPA? Qual é o teu Nós dado? temos Quanto custa a USPA? Qual é o custo? Um aluno Não, qual é o orçamento total da UFSPA? Um aluno. Não, qual é o custa orçamento pelo total da TCU UFSPA? R$19.000 por ano. O meu aluno Qual custa é? 15 R$19 mil por Qual ano. é o custo R$1.500 total da reais UFSPA? por mês. Quanto custa a mensalidade da medicina? 7 mil. Quanto custa da enfermagem? 3 Não, mil. estão pegando, vocês dividem. Vocês, Tu não vocês estás apertam com os dados até eles confessarem a verdade. Não, não é. Esses dados são do faz isso, é o TCU. ministro. Esses dados são do TCU. Quem Todo faz mundo isso é o usa um ministro. número para dizer que o aluno da Universidade Federal é muito caro, mas esse Então quer número dizer que está o teu errado. orçamento é o teu número de alunos multiplicado por esse número por ano? Não, esse é pois é. é o aí- custo corrente pelo aluno pois equivalente. Pois é. Não, mas Isso- quantos alunos tem a universidade? Tem 5 mil. Não, presenciais. 3 mil. Tá bom. Qual é o orçamento da universidade? Contando com a folha de pagamento. Pois é, acontece que a Não, folha de qual é? pagamento Mas tem é inativo. É 116 de folha de pagamento ativo. Mas meu amigo faz parte do modelo que parte vocês do modelo. escolheram, tem que pagar a Sim, conta. mas não Faz dá para parte do comparar, modelo porque que no orçamento da nós universidade escolhemos. privada, Não, peraí. o inativo não Eu gostaria de está. fazer, deixa eu fazer uma Tá, porque ele está contribuindo Vamos com a cada um falar na sua Previdência. vez. Vamos falar cada um na sua vez. Ele está contribuindo com a Previdência. Claro que está na conta, porque ele contribui com a Previdência. Esse que é o Mas problema. na outra, quando tu faz a comparação de custo, tu tem que padronizar os dados. Nas outras, Harvard, ou mesmo numa Mas nós universidade não estamos privada comparando com brasileira, Harvard, nós tu estamos não comparando tá com o usando, Brasil. tu não tá comparando o custo de nativo junto. Mas eu Então não vamos tô comparar comparando ativo com Harvard, ativo. você- Não estou Custo corrente pelo TCU, Não, R$19 mil mas esse por ano. número É uma fantasia. Não é do TCU, que esse número é Carlos. uma Por que é fantasia, fantasia? Porque ele não está levando o custo, ela não está dizendo o valor, porque se ela disser o valor vai se multiplicar por 10. esse é o ativo valor do mobilizado, por TCU. exemplo, na universidade. Não tem o custo Não do tem custo. O ativo. público não faz a menor ideia do que é um ativo imobilizado. Dos Equipamento, imóveis. prédio, imóveis, pega tudo. Isso está no custo. Isso está no custo da universidade privada também. Sim. Está considerado, porque tem que aquele ativo deve ser remunerado. Tem que ser Agora, mantido. na área pública não, é tudo um saco, assim, ó, um saco sem fundo, entendeu? E aí eles pegam lá, não, vamos pegar aqui folha, mais o que gastou de caneta, tá, deu, acabou essa minha despesa. Não, peraí, não é assim. Tá? Vamos lá, como é que a gente pode medir se uma estrutura de educação tem dado resultado no país? Tá? Crescimento econômico. O mercado, tá, demonizado aqui de certa forma por vocês, para mim é a forma A gente mais está querendo alimentar o mercado, está querendo desenvolver o mercado. é a melhor forma de criar. O mercado tem que viver as regras do mercado e não tá a parte dele. Se o mercado diminui, a gente tem que... Olha aqui, ó, Está dizendo vamos que lá, educação. tá? Vamos lá. Mas inverso, Olha aqui, ó. não está a parte do mercado. O Estado sempre está a parte do mercado. Precisa ter instituição de ensino A superior. Coreia do Sul essa não tem discussão- instituição de ensino superior. Sim, não precisa. Mas não Mas precisa. investe, tem investimento Tá. público em instituição de ensino superior. Harvard, MIT, tem investimento público. De ter instituições públicas. Isso é Coisas diferente. completamente diferentes. Eu pegar e botar dinheiro numa pesquisa é uma coisa. Agora, eu ter toda uma estrutura bancada é completamente Claro. diferente. Vamos lá, a gente pode olhar, vamos pegar os países admirados aí. Tá bom, vamos pegar outros então. Eu nunca esqueço, tinha um dado que eu me orgulhava, porque eu nasci em Montevidéu, sou uruguaio, eu me lembro, década de 90, eu dizia assim, ó, o Uruguai é o país do mundo que tem o maior número de pessoas com ensino superior em relação à população. E era um dado. Esse vídeo está Tá. no YouTube, inclusive. Tá? É um dado. Onde é que o Uruguai está? Tá? Se a educação fosse a solução para todos os problemas, para desenvolver, a Argentina era um país de primeiro mundo. E não é. E não é. O que faz um país, tá, ser desenvolvido, a educação é importante, elemento. claro que é um elemento, mas o principal é grau de liberdade econômica. Todos os países que ranqueiam o topo de IDH, de riqueza, do que quiserem, eles têm liberdade econômica. A educação vem a reboque, a educação puxa, inclusive, demanda, tá, por conta da necessidade que o mercado cria. O que acontece aqui? Poxa, eu me formei na Universidade Federal. Muitos dos meus colegas, eles foram fazer o quê? Eles foram para a própria universidade. É estrutura por ela mesma. Mentes excelentes que tem que ter lugar na universidade, mas quando a gente percebe que a universidade em si vira um fim em si na maior parte das vezes, para mim tem um problema muito claro. A gente precisa de ter gente no mercado Quantos criando. alunos que saem de um curso viram professores da universidade?
Não é a maioria. Evidente que não é a maioria, Então, mas não é um muitos fim em si mesmo. Muitos saem. Vamos lá, se a gente pegar, por exemplo, se eu pegar os meus colegas, né, se eu pegar a minha turma de colegas, tem uma turma que é professor. Cara, eu fiz mestrado e doutorado. Tá? Eu fiz meu doutorado e eu me lembro que as pessoas diziam assim, o que tu vai fazer com isso aqui? Eu vou fazer um negócio com isso aqui. Não, mas tu tem que publicar artigo. Então, é a prova viva de que a gente precisa ter universidade. Eu era exceção, não precisa. Eu era exceção. O único que dos meus colegas que terminaram o doutorado, que fez um negócio a partir do seu trabalho, tá? Fui eu. Não lembro de nenhum colega que fez isso, entendeu? Eu era inclusive discriminado. Esse cara é do mercado. Olha, para mim, assim, se tem alguma coisa que foi feita de maneira inteligente no ensino superior nos últimos 20 anos, foi a criação do ProUni. Porque isso deu acesso às pessoas que não tinham condições ao ensino superior. Isso fez a diferença em muita gente. No setor privado, inclusive. E isso é tu usar. Programa de voucher. Isso é tu usar dinheiro público para incentivar uma coisa que é necessária. Pessoas que não tinham acesso ao ensino superior tiveram acesso ao ensino superior através do ProUni, né? Fazendo o quê? Ocupando ociosidade, onde o ensino privado abre mão de receita e o ensino público incentiva. E a gente resolveu o problema. A gente não precisa de ensino superior público para ter ensino Mas pode superior. ter dinheiro público na universidade privada, é isso? Pode E ter não dinheiro. ter dinheiro público na universidade pública. Eu não entendi. Mas é que são coisas. Mas eu se virar sozinho. Eu acho que o ponto é o seguinte, assim, é que é mais se barato. tu tens uma universidade pública, não, mas se tu tens uma universidade pública, qual é o problema de tu conceder bolsa? É mais barato. A vaga do ProUni é muito mais barata que a vaga na universidade pública. Se tu tem uma universidade pública, qual é o dinheiro de colocar algum dinheiro público na privada? Fechamos. Então qual é o problema de ter uma universidade pública? Existe. Custa caro e nós não precisamos custa dela. mais caro que a privada e custa. Muito porque ela mais. faz coisas que a privada não faz. Toda pesquisa de qualidade no Brasil é feita Não é pela verdade. Não é Mas verdade. é relatório de uma consultoria internacional publicada pela Carta. Das 20 melhores universidades. Vamos atenção. Não é verdade. Que qualquer Não é dado que eu trazer, eu achei verdade. interessante. É que das 20 melhores universidades no ranking, 18 são públicas, 2 são as PUCs, que são universidades de qualidade, são as confessionais, que eu digo que define a universidade de qualidade é ter pesquisa e extensão junto com o ensino. Eu concordo que as Não, estatísticas colocam... Não, mas peraí, só, primeiro nós estamos misturando uma coisa que é o seguinte. Mas assim, não pode dizer que a universidade é ineficiente e é cara sem mostrar. Eu estou mostrando Não, os dados isso- do Não, seu. mas Lúcia, vamos ser justos. Eu deixei tu falar, mas vamos ser justos. Só um pouquinho. Primeiro, uma coisa a gente está falando de ensino, outra coisa a gente está falando de pesquisa. São duas coisas separadas que casualmente estão juntas. Mas o custo é das Não, duas só um juntas, pouquinho. tá As duas entendendo? coisas estão juntas. A universidade pública, modelo errado misturar. a universidade pública tem o melhor desempenho na pesquisa porque tradicionalmente, historicamente, é ela que tinha os doutores. As universidades privadas têm doutores há muito pouco tempo. E são muito mais recentes do que as públicas. Sim, né? eles são demitidos Só um na pouquinho hora. que eu estou falando. Com o passar do tempo, nós vamos ver que a pesquisa nas universidades privadas vai superar a pública. Eu não tenho a menor. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Não, mas é porque o setor privado é muito mais eficiente, apesar de burocrático, porque as organizações privadas que fazem pesquisa são excessivamente burocráticas, mas mesmo assim são mais eficientes do que as públicas. É da natureza do negócio. Então, não tenho dúvida, né? Assim, eu estudei na URGS, eu fiz mestrado na URGS, eu sou grato à URGS, mas a gente tem que pensar, a gente precisa? Eu acho que a gente não precisa desse modelo. Esse modelo é caro demais para a nossa situação Aí atual. o telespectador vai dizer, mas pode ser, mas o convidado parece que só gostava da URGS quando utilizou o dela. Meu e agora querido, já não assim, é ó, mais útil. A minha filha Não, vai eu estou fazendo a minha uma filha vai provocação fazer que pode ser do vestibular esse probleminha. ano. Eu fiz mestrado e Não, doutorado olha, dizendo isso. A minha filha vai fazer Meu vestibular enteado esse estuda ano URGS. e se Deus quiser, tomara que ela passe na URGS, porque é mais barato. Enquanto tiver lá, eu vou querer usar. Mas se não existir, ok, a gente vai dar um jeito de pagar. Porque se ela é mais barata, por que eu não vou usar? Isso é mais ou menos como o seguinte, eu sou a favor de privatizar uma estrada. Aí, enquanto for pública, eu não posso usar. Tô pagando. Bem, mas você Não. disse que a universidade Eu é cara. não acho, eu acho que tu podes criticar o Claro, modelo claro. e tu tem todo o direito de usar. Sim, Perfeito, certo. perfeito.
Tu podes criticar, por exemplo, a questão da previdência social, e se tu tens idade para te aposentar, tu deves usar o teu direito de te aposentar se tu quiseres. Portanto, não estou vendo por isso. Perfeito. Eu apenas coloquei como exemplo. A escolha de vocês, não, no íntimo, vocês sabem muito bem que a escolha não foi só pelo preço. Vamos lá. Não, mas, Claro que foi pelo preço. Mas claro que foi pelo preço. Assim, vamos lá, tá? Foi pelo preço, sim, claro. O modelo que a gente tem, até 1995... Sabe por que foi pelo preço? Essencialmente Não, peraí, público. responder a pergunta ali. Sabe por que foi pelo preço? Porque o argumento é muito simples. A universidade pública não é melhor do que a privada. Ela seleciona os mais aptos. Não, ela é melhor, nesse Não. momento é melhor. Não estou dizendo que não tem universidades privadas Ela é muito melhor, boas. Não, mas ela as não é públicas são melhor. melhores. São melhores em todos os rankings nacionais e internacionais. A gente não tem como fazer esse Não, teste. são melhores na tua opinião, mas nós vamos dividir a opinião com o ranking. lá na UFSPA, no curso de medicina da UFSPA, e botar eles lá na, sei lá, não vou dizer o nome de uma privada qualquer, né? Botar aqueles alunos lá. Eles vão sair tão bons quanto eles Aí saíram tem como da medir. Agora, fazer a medida do jeito que vocês fazem, não A tem gente como. Não. tem muito indicador de como entra, Os como indicadores sai. atuais O MEC demonstram faz uma isso. avaliação Não tem super detalhada. ciência para dizer o contrário A nesse UFSPA, momento. por exemplo, Não é uma das científico. 38 instituições entre as 2.000 do país. Os que tem nota indicadores máxima do atuais MEC. medem as coisas que favorecem o sistema atual e são apresentados desse jeito, não é Muito assim. mais, quem é que compõe a Mas então CAPES, o nem- CNPq? Bom, aí é difícil. Quem Nenhum são os indicador avalia- funciona. quem são os avaliadores Os do indicadores MEC? internacionais. Os avaliadores do então, MEC, invariavelmente, são... Quem são? São de Mas por que os A avaliadores- grande, todas ma- as universidades, a grande, inclusive ma- privadas, a não. grande maioria de universidade pública. Não, quem A vai grande nos maioria é avaliar universidade tem de pública. todos. Então, mas parece há uma conspiração Então, do vamos lá. setor público contra o privado? Não, é que assim, ó, é que temos que observar o seguinte, deixa eu só Inevitável que a gente colocar, chegue tá? nesse Sobre debate. solidariedade. A expansão, tá? A expansão do ensino superior privado se começou a partir do Paulo Renato. É muito incipiente. Se começaram com faculdades, tá? Algumas tradicionais, tá? Como a PUC, por exemplo, existiam, mas várias não existiam. Elas passaram pelo processo de ser faculdade, aí depois virar centro universitário. Algumas recém viraram universidade. Nós não chega a ser injusto fazer uma comparação com uma universidade de 5 anos de vida com uma universidade que tem 100 anos de vida. Isso é da natureza. Vai ter um gap. Óbvio. Agora, o modelo é incentivado para isso. Vamos ver como é que funciona a concessão de bolsas, por exemplo, para programas, né, de pesquisa. Como é que fica a divisão, por exemplo? As públicas são privilegiadas. Agora, é curioso que essa realidade em que as públicas apresentem melhores indicadores que as privadas se dê exclusivamente no ensino superior. Porque se for avaliar em qualquer área da vida nacional, o setor público é infinitamente Não, mais Guilherme, eficiente não do é que o só setor no nível privado. superior. Perfeito. Não é só no nível superior, porque os institutos têm ensino médio. Ok, mas... E se nós pegarmos a rede federal de institutos e a gente pegar os resultados só dos institutos, por exemplo, em português a gente fica em segundo lugar no PISA. Tens razão. Fica em segundo lugar no PISA, razão. certo? E por quê? Porque um professor do instituto não ganha a merreca que um professor da rede pública ganha para dar aula no ensino médio. Se isso fosse verdade, Ah. Porto Alegre teria excelentes índices. Os professores daqui são muito bem remunerados. Termina, Marcelo, Isso não é nós verdade. vamos fazer intervalo, depois Tá? depois Então, o Camilo portanto, se responde. tu tiveres condições de infraestrutura, e nós temos atualmente ainda, se tu tiveres condições de infraestrutura, tiveres os professores capacitados, tiveres os professores com remuneração adequada e na hora do concurso, não adianta depois querer corrigir, porque aí tu já selecionou mal, tá? Se tu tiveres essas condições, tu consegues fazer um ensino médio de qualidade. Marcelo, Eu a acredito razão- que a mesma coisa aconteceria no fundamental. A Camilo, razão... tu responde depois, você fazer intervalo. tudo bem. Nós vamos fazer intervalo, nós voltamos em seguida aqui na RDC com o Cruzando as Conversas. De volta na RDC TV, hoje falando sobre educação e o contingenciamento de recursos anunciado pelo governo federal. Nós estamos debatendo esse tema que é extremamente importante e eu gostaria de agradecer as mensagens aí que estão chegando. Tem uma mensagem que chega aqui e diz assim: concordo com as colocações do Klein, essas universidades e sistemas estão completamente ultrapassados e ineficientes. Acho que os próprios gestores das universidades precisam de reciclagem. Não foi eu que falei Comentário isso. perdido. Foi o ouvinte. Como é que é o nome do ouvinte? Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Ih, caiu fora. Cuidado que esse aluno dele é só de... Pera aí, deixa eu ver aqui.
Não tem o nome, o problema é que não tem Responde nome. sem dizer o Se nome. quiser, recicla. Puder mandar o nome, É um bom conselho. A gente tem que ser A verdade. gente está sempre, Podemos sempre mandar. procurando eu se quero aperfeiçoar. entrar isso é no verdade. tema, depois que o Camilo falar, eu quero entrar no tema que é de financiamento. Vamos lá. O professor Marcelo, né, ele citou os bons índices que o Instituto Federal tem no ensino médio e que são verdadeiros, e até incluiria os colégios militares. Tá? Também tem excelentes índices. Que também são Tá? públicos. Mas o grande diferencial que faz com que os índices dessas instituições sejam bons, né, é verdade, tem bons professores, ganham bem, mas a gente tem redes municipais, por exemplo, que têm excelentes salários e os índices são ruins. O que diferencia esses dois sistemas? É que um tem acesso universal e o outro tem processo de seleção. O Instituto Federal, tá, assim como os colégios militares, selecionam os alunos. Tem esse privilégio em relação à grande massa de escolas que tem que pegar o que tem, entendeu? Tem demanda, ele tem que atender a demanda. Bateu na porta, tem que Bateu na atender. porta, tem que atender. Só uma Tem que atender. Acho, em grande parte, tens razão, tá? Nem toda seleção, existem seleções também por sorteio, tá? Mas eu não nego Claro. que sim, que sempre que tu selecionares, tu já vai ter um ganho. Poxa. Não há dúvida, tá? Mas não são todos os institutos ou todos os campi que fazem uma seleção por prova. Tenta olhar o resultado para ver aquelas que fazem e aquelas que não fazem. Acho que tu colocaste um ponto que também influencia. Agora, vamos lá. O professor Marcelo também falou o seguinte, ele deu uma cutucada, porque no início do mês passado, se eu não me engano, acho que foi o Bolsonaro mesmo que falou, né, sobre as vagas do curso de Filosofia e Sociologia. Né, e aí coloca em risco, né, poxa, quem é ele para decidir, tá jogando no lixo 1000 anos de não sei o que, etc. E eu até fiz um post na época, onde eu perguntei, será que o Bolsonaro tem razão? E eu respondi da seguinte forma, nenhum dos lados tem razão. O Bolsonaro não tem como fazer essa inferência. Por que eu digo isso? Porque como é que funciona a criação de vagas numa universidade pública, numa instituição pública? Elas são criadas de forma política. Tem uma instituição, tem lá a Universidade Federal de não sei o quê, aí tem o departamento de economia, tem o departamento de medicina, tem o curso de engenharia. Né? Aqueles que têm mais correlação de forças políticas acabam muitas vezes angariando a possibilidade de abrir mais vagas. E isso é um problema do sistema. Isto faz com que seja um problema o reitor decidir, seja um problema o Congresso, se o Congresso tem que decidir. Vem cá, fala sério, alguém acredita que aquele Congresso tem onisciência, capacidade de saber o que a gente precisa de vagas em cada rincão do Brasil, do que? Precisamos mais vagas para médicos, mais vagas para engenheiros. A gente não tem capacidade sequer de saber o que vai acontecer no mercado daqui a 10, 20, 30 anos. Como é que se resolve isto? Da forma que o mercado faz. O mercado já faz isso de uma forma muito sábia. O mercado tem um processo de seleção natural, ele experimenta, ele verifica a oferta e procura. Então, se a instituição tivesse, por exemplo, controle sobre as mensalidades, sobre a receita, ela ia naturalmente ter um indicativo para saber se tem que abrir vaga no curso de filosofia, ou no curso de medicina, ou no curso de engenharia. É dessa forma que ela ia resolver. Aí vocês vão dizer, poxa, mas aí nós vamos matar o curso aquele que tem pouca procura. Infelizmente, porque se não for assim, o que se está dizendo por trás do discurso de, poxa, mas é importante ter o curso XYZ. Quando a gente diz que alguém tem autonomia, ou uma quantidade de pessoas, determinado número de pessoas, tem autonomia para dizer que tem que abrir aquele curso porque é importante para a humanidade, para a sociedade, para o país, a gente está dizendo o seguinte por trás. Por conta da decisão daquele grupo, a gente vai tomar dinheiro à força dos outros e bancar aqueles cursos. E aí que está o problema, a crítica do Bolsonaro. No entendimento do Bolsonaro, não precisaria ter. Talvez ele esteja certo. Mas como é que tu resolve isso? Por mercado e não por questão política. Quais são os critérios para o aumento de vagas que teve na universidade? Eu tenho certeza que aqueles setores mais organizados, aqueles cursos mais organizados, tiveram ampliação, ganharam mais concurso, ganharam mais bolsa. São critérios que não satisfazem o quesito econômico. E essa conta estoura, porque isso gera ineficiência, isso gera alocação de recursos de forma indevida.
E a conta estoura, a sociedade é chamada para pagar, não tem o que fazer e agora está todo mundo chorando, como é que vai pagar as contas? Vamos lá, Marcelo. Eu preciso corrigir, não vou entrar na discussão mais dos cursos, digamos, que não tem um público, porque eu já dei a minha opinião, não vale, né? Senão a gente vai ficar num debate eterno. Sim. Mas é preciso fazer um esclarecimento de como são criados os Esse cursos programa novos. é um debate eterno. Mas daí a gente vem amanhã, então. Seriam muito bem-vindos. Como são criados os cursos, tá? Não são criados à moda Miguelão ou por esses critérios políticos. Pode haver. A gente não pode negar que pode haver desvios, tá? Certo. Mas a diretiva para a criação de cursos é baseada na análise dos arranjos produtivos do local onde tu estás, quais são as profissões que estarão disponíveis. Nós somos obrigados a fazer audiências com empresários, audiências com população. Tudo para criar todos os cursos novos que nós fizemos no Instituto, e eu acredito que também na universidade, nós somos obrigados a tomar essa ação de consultar tanto, digamos assim, os empresários quanto os trabalhadores. 10 segundos uma parte. Eu até já encerrei. Se me perguntarem onde é que tem que criar curso, eu vou dizer que tem que ser na área de informática, desenvolvimento de software, porque eu sou empresário dessa área e eu quero que tenha oferta de mão de obra nessa área. Que hoje não tem, né? Que hoje não tem. Então, se perguntar para os arranjos produtivos locais, os arranjos produtivos locais vão dizer que faltam nas suas respectivas áreas. Tem que olhar as estatísticas de IBGE, então, assim, essas coisas nós temos que fazer. Essa não é a melhor forma. Se fosse assim, as empresas, elas decidiriam se iam produzir mais sapato ou mais tênis fazendo pesquisa tão somente, e elas até fazem uma pesquisa, mas elas lançam e depois começam a ferir via mercado se tem saída ou não tem. Essa medida não existe na universidade pública. É criado as vagas e depois não se volta atrás. Não tem como corrigir isso. Então vamos lá. Isso gera ineficiência, estoura a conta. São duas questões. Tu colocaste que, Como é na que são verdade, criados? as coisas eram criadas por razões políticas. Eu estou te explicando que existe um critério para criar. Isto é critério político. Existe um problema, sim, que será sempre mais lento tu fechar um curso e abrir outro. Tu sempre terás que fazer esse movimento de fechar um curso e abrir outro baseado no corpo docente que tu tens. Porque este corpo docente tem estabilidade. Sim, essa é uma questão você não pode que vem simplesmente junto com extinguir com um curso. estabilidade. Então tu tens menos agilidade. Então, tu, por exemplo, tem na área de informática. Isso é ineficiência. Isso é um problema de ineficiência. Eu Claro, concordo contigo, perfeito. tá? Alguém tem que pagar essa conta. Sim, a questão é quais são as vantagens que essa estabilidade vai te dar. Que eu apresentei no outro bloco. Quais são as vantagens que essa estabilidade vai dar. Eu não vou negar que isso acontece. Evidentemente, que se eu tenho um corpo docente de informática, tá? E aí tu vê que aquele curso de informática já não atende mais, eu vou ter que migrar para um outro curso de informática. E se a informática desaparecer no mundo, eu vou ter que em algum momento desaparecer com esses professores. E vou ter que esperar a aposentadoria deles. Sim, isso acontece. Eu não quero pagar essa conta. Isso acontece, tá? Mas eu quero pagar essa conta porque esta conta faz com que a universidade e as instituições federais de ensino tenham qualidade. Portanto, eu quero pagar essa conta. Então fazemos o seguinte, vamos emitir um boleto para quem quiser pagar a conta. Isso. Não, quem quiser pagar a conta, eu não quero pagar a conta. Quer pagar a conta? Não quer. Então tá resolvido o problema. A gente vive O grande X da questão é que quando ele diz eu quero pagar a conta, ele está obrigando os outros. E eu, quando eu digo que eu não quero, eu não estou obrigando ninguém. Esta é a grande diferença. Não, porque na verdade tu vives num país, a concepção de Estado é diferente, aí que tá. A tua concepção de Estado é de que eu vou viver sem o Estado. Na verdade, nós como uma comunidade, nós podemos decidir o que nós queremos. O Estado pode ter serviços voluntários. Tá? Nós podemos decidir o que nós queremos. Professor, A tua concepção libertária, ela não faz nenhum sentido para mim. Não, claro. Para mim. Tá bem? agora a Luz e depois vamos ouvir E é por isso que nós estamos nesse estado hoje. Vamos lá, doutora Luz. Não, eu queria retomar uma questão que acho que o Clay falou, o Camilo também, que é a questão das fontes próprias. Né? A universidade tem capacidade de atrair financiamento e outras fontes, principalmente a partir de projetos. Então, a universidade vai buscar fontes fora. O problema Posso fazer é só que... uma observação nesse ponto? Porque eu queria uma coisa que eu tinha anunciado que nós íamos debater, que é a fonte de financiamento. Isso. Então vamos lá. Peguei os dados aqui, eu já tinha, na verdade, utilizado esses dados aqui em off, mas para o público. A Harvard, que é a universidade mais famosa do mundo, ela teve um orçamento de 5,2 bilhões de dólares em 2018. 35% do orçamento dela foi endowment.
21% das mensalidades, 18% dos patrocinadores e 26% de fontes diversas, ou seja, outros. A USP, que é a principal universidade brasileira, ela dos 5,7 bilhões de orçamento, 5,5 bilhões vem dos repasses do Estado através do ICMS. Não está na hora de as universidades terem a possibilidade de captarem mais recursos, até mesmo na iniciativa privada? Por exemplo, nos Estados Unidos é costumeiro que se criem grandes fundações privadas, que daí investem não apenas em pesquisa, mas também em bibliotecas. Aí você entra lá, tem a sala de determinado empresário, daí tem livros, tem áreas de pesquisa, laboratórios e tal. E nós não vemos isso aqui no Brasil. Eu não conheço, pelo menos, ou se não conheço, estou muito mal informado a respeito. Mas as universidades estão presas num ambiente absolutamente regulado, asfixiante, gerido por um Estado que não consegue compreender a dinamização das relações cotidianas dos seres humanos. Não lhes parece ser este um problema que tem que ser enfrentado pela administração pública? Agora sim. Então, como eu estava dizendo, a gente tem capacidade de atrair investimentos. Claro que um endowment como o de Harvard, que tem 200 anos, eu não sei quantos anos tem o fundo deles, claro que se a gente começasse agora, ele não iria financiar a universidade tão cedo, mas a gente precisa começar. Então, teve um projeto de lei que foi aprovado há pouco tempo, só que foi cortado justamente o artigo em que favorecia as universidades federais e os institutos. Bom, mas a gente continua trabalhando por essa questão. A outra questão são as fontes próprias. Então, a partir de recursos, de projetos, a gente pode atrair investimentos e pode também prestar serviços. Tem muitas universidades que prestam serviços. Mas, como a gente tem um orçamento limitado, que tem que ser previsto um ano antes, quando a gente excede a arrecadação, a gente tem que devolver para o governo, não fica para a universidade. Então, o ano passado a gente conseguiu captar recursos que eram mais de 30% do nosso orçamento de capital, só que a gente teve que devolver. Teve que entregar para o buraco sem fundo do governo, ao invés de ficar para aplicar em outros lugares ou até criar uma receita própria. Enquanto essa burocracia... Então, não adianta chamar o gestor de ineficiente, a gente está captando recursos, a gente está procurando, está indo até em recurso internacional, porque esse recurso era do Banco Mundial, e a gente teve que devolver. Em 2012, a família do banqueiro Pedro Conde obteve na Justiça o direito a ser restituído pela USP em R$1 milhão, porque foi feita uma doação que colocaria um auditório com o nome dele. Aí, após um protesto dos alunos, da comunidade acadêmica, já que aquele banqueiro não tinha estudado na universidade, exigiram a retirada do nome. E aí a reitoria foi lá e retirou o nome. Aí o que a família fez? Devolve R$1 milhão. Os caras são de uma esperteza assim que tem, olha, os caras estão dando R$1 milhão. Aí o professor Marcelo vai concordar que também existe dentro das universidades uma lógica antimercado. Vamos lá. Eu acho o seguinte, nós temos alguns problemas, tá? A legislação tem que ser mais fácil para fazer isso, tá? Segundo, não dá para o que tu arrecadares a mais voltar, né? E por último, há um preconceito sim dentro das instituições de ensino em relacionarem-se com o mercado muitas vezes. Então, por exemplo, isso não pode acontecer, essas coisas têm que ser mais fáceis. Então, muitas vezes, tu tem os conselhos das instituições que vão votar contra, por exemplo, colocar o nome da minha mãe, se eu tivesse ganho na Mega Sena e doasse 5 milhões e tal, não ia rolar o nome da minha mãe, tá? O que eu acredito que é um erro, porque eu quero dinheiro para fazer minha biblioteca. Tá? Então acho que certamente... Se alguém quiser dar o dinheiro e botar o nome, eu ponho o nome. Nós temos que superar entraves burocráticos e sim, nós temos que superar entraves culturais. Tu não acha que é correto que a pessoa que doou, ela queira colocar o nome dela lá? Sim. Na verdade, existe uma biblioteca numa dessas universidades de Boston que tinha que permanecer, foi doado por uma mãe que perdeu um filho numa guerra. Tinha que permanecer o nome do filho e tem que ter uma vela lá acesa ad eterno pro filho que morreu na guerra. Essa universidade de Boston... Por 10 milhões. Essa universidade de Boston gostou da biblioteca e mantém a vela acesa. Tá? Eu também manteria. Eu acho que nesses aspectos a gente tem que ser pragmático.
Então temos que esperar esse Por problema. exemplo, quando tu vai numa que é igreja, um cultural de quando tu vai numa democracia, igreja, instituições. tu vai numa igreja, tu vê os vitrais lá que foram doados, aparece o nome do doador, só o problema de aparecer o nome do doador dos recursos para a Vamos universidade. lá. Tem estados, por exemplo, que a doação recolhe imposto de renda sobre a doação. É um negócio bizarro. É pedir para não dar dinheiro. Tá? Então, existe todo um sistema de incentivos que No nosso joga, estado tem 3%. joga contra. Tá? Joga contra. Vamos tomar também. Existe alguns casos que tem que fazer licitação para poder doar. Então, se submete os doadores a um calvário, porque uma licitação é um calvário. Sim, é verdade. Não pode É um calvário. E aí pode ainda o Tribunal de Contas mandar voltar. Conclui, Camilo. Nós estamos nos encaminhando para os últimos 2 minutos desse programa. Esses documentos aqui que depois eu vou ler com mais calma, viu, Lúcia? Mas a doutora Lúcia passa aqui sobre investimento público em pesquisa que alimenta a inovação nos Estados Unidos. Isso aqui, o Chico vai filmar um pouquinho aí enquanto nós vamos falando. E nós recebemos aqui comentários, pessoa aqui elogiando as minhas colocações também, obrigado. O programa tá um espetáculo, o Klein sabe tudo. Outro comentário aqui. São os meus fãs. Ó. Uma pergunta técnica aos que são das universidades públicas. Rapidinho, resposta. Qual o custo de um aluno na faculdade de engenharia mecânica na pública? Vocês sabem esse valor? não tem. Ela não tem mecânica, Eu só né? sei Eu sei o custo do meu aluno pelo valor dado pelo difícil a Tribunal de Contas. resposta. Ele menciona aqui o valor de uma universidade privada aqui. Eu acho que não cabe mencionar, mas enfim, ele queria um comparativo. Se Pode pegar- dizer aqui, o ó. valor da privada. Posso, é 2.700 mês em uma das universidades. Mas será A que ele está média- falando do custo do quanto ele Custo mais paga? lucro. A mensalidade acha, ele está falando. Assim, a média de custo corrente por aluno pelo TCU das universidades públicas, sem ser a nossa, que é só da saúde, mas tirando o custo com o hospital universitário, que é um custo separado, é R$20 mil por ano, por aluno. Vamos tomar um dado. Camilo, tem uma pergunta para ti aqui. Perfeito. Então faz. fazer a pergunta, tu fala as duas coisas. Poderia perguntar para o entrevistado da SPM discutir sobre as linhas de crédito de financiamento com juros baixos que estão disponíveis para recém-formados, por exemplo? Isso é fundamental para estimular o empreendedorismo. Eu não sei. Tu vai poder falar 1 hora aqui. Não vai dar. 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 Seja objetivo, então. Não vai dar. Tá. Tenta certo. Se deixar o mercado livre para dar crédito, tá, com a maior quantidade de intervenção possível, naturalmente o mercado vai ajustar a taxa de juros àquela que ela acha compatível com o risco, ponto final. Sim. Eu não sou a favor de subsídio público, tá, para fornecer empréstimo, seja para quem está começando ou seja para a JBS. Tá, vamos deixar isso bem claro, essa é a minha posição como liberal que sou. Né? Mas, qual era o ponto anterior? Eu ia responder uma pergunta Era o custo do engenharia mecânica. Engenharia mecânica, tá? Dado ainda no início do governo Sartori, se pegasse, por exemplo, o custo da UERGS e transformasse, fechasse a UERGS, tá? Sem o custo do fechamento em si, e comprasse as vagas na iniciativa privada, nas universidades comunitárias, se comprava as vagas por 1/3 do custo da UERGS. 1/3. Estado quebrado, criando universidade, sem ter dinheiro. Muito bem. Meus queridos, muito obrigado aqui pela participação de todos. Eu agradeço aqui as presenças do Camilo Borgner, da doutora Lúcia Pelanda, do Carlos Klein e do Marcelo Schmidt. Boa noite a vocês, muito obrigado. Boa noite. Foi um debate estimulante, interessante, que prossegue. Nós gostaríamos de agradecer a todos pelas mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, não parem de passar mensagem. Ou seja, nós cumprimos com o nosso papel de propiciar para você, nosso telespectador, uma análise sobre esse problema. Voltamos amanhã a partir das 22h30. Boa noite e até mais.